Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Descomplicando Relações. Hoje nós vamos conversar sobre finanças a dois, como descomplicar as finanças na sua relação, independentemente se você mora junto, se você namora, se você já é casada. Vamos entender como fazer para que o relacionamento fique mais leve, mais fácil, e esse assunto que é motivo de grande parte dos divórcios, não só no Brasil, mas no mundo, não se torne um monstro na sua relação. Eu sou Rosângela Matos, estou à frente da Descomplicando Relações e todos os dias eu ajudo mulheres e casais que querem viver uma relação mais descomplicada. É muito bom ter você do outro lado aqui comigo nesse episódio de hoje. Na próxima hora, nós falaremos sobre dinheiro, sobre casamento, sobre namoro, sobre como lidar com as finanças. E talvez você do outro lado esteja pensando que esse será um programa técnico, e não. Eu trouxe aqui comigo uma especialista para ajudar você do outro lado a olhar para as finanças de uma forma mais descomplicada e nós vamos tentar levar esse conteúdo com a maior leveza possível. A ideia aqui não é complicar, não é trazer termos técnicos, não é fazer com que você fique pensando que não dá conta de resolver as finanças na sua relação. É o contrário disso. É para ajudar a descomplicar. E eu separei aqui várias perguntinhas que são muito frequentes sobre dinheiro no relacionamento e depois eu e a minha convidada vamos responder essas perguntas para você do outro lado. Então teremos conteúdo, teremos perguntas respondidas e eu tenho certeza que esse conteúdo vai ajudar muito você. Inclusive, já chama teu parceiro ou parceira para assistir ou envie para ele esse link para que ele também possa aprender e também possa ajudar você a pensar diferente. E aqui comigo no estúdio eu tenho a Sabrina Estela Sequim, ela que é educadora financeira e hoje vai nos ajudar a olhar para esse assunto de uma forma diferente, de uma forma mais descomplicada. Sabrina, seja bem-vinda. Muito obrigada, Rosângela. Então, eu sou Sabrina, né? Eu trabalho com educação financeira já fazem alguns anos e eu faço, sim, atendimentos, né, para casais que justamente querem descomplicar a relação financeira deles, né? Existem várias formas, né, de a gente fazer isso de uma forma leve e de uma forma que fique bom para o casal, porque a gente sabe que justamente falar sobre dinheiro, falar sobre finanças ainda é um tabu para casais e para todos nós ainda, né? O dinheiro, ele é tratado dessa forma. Então, vamos descomplicar, né, a relação financeira aí dos casais. Sabrina, nós estávamos conversando nos bastidores justamente sobre o quanto o dinheiro motiva divórcios. E não é só a falta de dinheiro, não. Não. Então, assim, tem estudos, tá, bem recentes, que falam que 75% do motivo, né, das separações, hoje em dia dos divórcios, é ocasionado por conta do dinheiro. Não a falta de dinheiro, mas a má administração desse dinheiro que ocasiona muitos atritos entre os casais, né? Então, os divórcios hoje em dia, eles levam em conta, sim, o dinheiro, o financeiro. E como é um assunto delicado, eu vejo que tem dois assuntos que são muito tabus ainda nas relações, sexo e dinheiro. Eles estão no mesmo patamar e nos atendimentos eu vejo isso acontecendo. Quando tem sessão para conversar com o casal sobre dinheiro, os dois vão se retraindo, os dois ficam fugindo e são pontos que eu percebo que às vezes para casais que estão juntos há décadas nunca foram bem elaborados, conversados e acordados. E isso gera uma série de problemas. Justamente, porque assim, essa parte do dinheiro não é a parte gostosa do relacionamento. Tá? Então, os casais não gostam de falar sobre dinheiro, mas é extremamente necessário. Então, já lá no momento em que os casais estão se conhecendo, estão pensando em morar junto, ter uma vida a dois, o assunto dinheiro deve fazer parte do cotidiano. Tá? Eles precisam tirar um dia na semana, um dia no mês e falar sobre dinheiro. Tem várias formas que eles podem abordar o dinheiro ou financeiro que fique leve,
né? Mas eles precisam sim incluir o financeiro no relacionamento deles. Por que as pessoas fogem tanto desse assunto? Tem crenças de família, a criação, porque o dinheiro tem muito julgamento, na maneira como eu gasto meu dinheiro, a maneira como às vezes o outro vai me olhar a partir do momento que ele tiver informações, porque o dinheiro também traz informações íntimas, Sabrina, sobre como aquela pessoa se comporta e como ela funciona. Sim, a maneira como tu gasta o teu dinheiro, né, fala muito sobre você. Então, muitas vezes os casais, eles têm esse medo, né? Tem casais com perfis financeiros diferentes, né? Muitas vezes a mulher pode ser poupadora, o homem um gastador, tá? E aí eles não se combinam. Aí começa o atrito ali entre os casais, mas nada que um perfil não possa se adequar ao outro ou que eles não possam mudar esse perfil financeiro. Eu ia perguntar isso pra ti, esse perfil, ele muda? Quais são os perfis que existem para quem tá em casa conseguir fazer uma breve análise agora do seu perfil financeiro? Tem vários tipos de perfis, tá? Tem o poupador, tem o gastador, tem o descontrolado, tem o financista, tá? Mas todos os perfis têm pontos fortes, têm pontos fracos, cada um com as suas características, mas não quer dizer que tu não possa mudar de perfil, tá? Se tu tiver um perfil de gastador bem trabalhado, tu consegue mudar, nada impeça que tu vai chegar lá num perfil financista. Aí como seriam esses perfis? Então vamos lá, o poupador é aquele que não gasta com nada. O mão de vaca. É o mão de vaca, justamente. Ele poupa tudo que ele pode, tá? Ele é conhecido justamente como mão de vaca. Ele não quer fazer nada, ele não está disposto a fazer nada de diferente porque ele quer guardar o dinheiro dele. Ok. Tá? O gastador, né? Então, é aquele que vive como se não houvesse amanhã. Né? Ele tem, sim, ali ele gasta, ele não quer nem saber. Se ele quer alguma coisa, ele parcelas a perder de vista. Bem parceladinho, tá? Dá para comprar até um pedaço do céu, é mais ou menos assim? Isso, justamente. Tem o descontrolado, que é aquele que não gosta do controle, tá? Ele não vai gostar de fazer um controle, ele não sabe se ele paga juros, ele não olha para uma fatura de cartão, né? E muitas vezes esse descontrolado, ele até prefere que outra pessoa cuide do financeiro dele. Mas é a solução? Aí já vem uma pergunta, é a solução? Porque eu entendo o seguinte, Sabrina, e claro, para quem tá em casa nos assistindo também tem um ponto importante. Eu vou trazer a minha visão de especialista em relacionamentos, o que eu lido todos os dias, mas a Sabrina é especialista em finanças, então nós vamos ter pontos complementares e até mesmo pontos divergentes, e tá tudo bem. Nós estamos aqui para mostrar para vocês possibilidades, para que vocês entendam o que poderá se adequar e poderá contribuir com a vida financeira de vocês, ok? Quando a gente pensa numa pessoa descontrolada, essa pessoa não precisaria de ajuda? Porque eu fico pensando o seguinte, uma pessoa adulta que não tem poder, não tem controle, não é nem poder, sobre o seu dinheiro. Se essa pessoa conseguir delegar isso para alguém, ela não vai resolver o problema. Então, num primeiro momento, talvez seja necessário até colocar a casa em ordem, mas num segundo momento, essa pessoa precisaria buscar por ajuda, porque senão até os papéis no relacionamento acabam sendo prejudicados, com esse homem se tornando pai dessa mulher ou essa mulher se tornando mãe desse homem. É um lugar pesado para a relação. Como agir, Sabrina? Não, justamente, se tu tem um perfil descontrolado, tu prefere que outra pessoa cuide do teu financeiro, tá? Só que assim, é a pessoa que precisa tomar a atitude de mudar. Né? Ela precisa colocar a mão na consciência e dizer, não, o meu perfil é descontrolado, eu vou deixar que outra pessoa cuide do meu financeiro, mas eu preciso olhar de uma forma diferente para o meu dinheiro e agir de uma forma diferente, senão eu vou continuar sempre no descontrolado. Né? Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela precisa mudar os seus hábitos e os seus comportamentos diante do dinheiro. Senão ela vai continuar sempre no perfil descontrolado. Então, na verdade, delegar para uma outra pessoa, às vezes, até é o caminho mais fácil. Por um momento. Por um momento, a pessoa larga e ela não tem mais responsabilidade sobre aquilo. Ela não precisa mais
resolver algumas coisas, só que isso não resolve o problema. Não então, resolve. no relacionamento, vai criar um outro problema a médio e longo prazo. É bem isso aí. E o último? O último é o financista, né? Que o financista, eu acredito que é o que a maioria das pessoas busca, né? Que é aquela pessoa totalmente controlada, é uma pessoa que faz muitas pesquisas antes de comprar alguma coisa, porque ela quer pagar à vista, ela quer fazer as melhores compras, né? Usar o dinheiro de uma forma boa, né? Então, o financista não quer dizer que ele só guarda dinheiro, que ele investe. Não, ele gasta o dinheiro de uma forma boa, de uma forma agradável. Perfeito. E a pessoa pode ir mudando. Porque Pode existem mudar. eventos também que podem fazer com que uma pessoa que tem um perfil mais controlado num determinado momento da vida, por várias questões e vários gatilhos, a pessoa acabe ficando descontrolada. Porque o dinheiro, ele tem muita relação com as emoções também, Sabrina. Sim, justamente. Olha, o que eu trabalho, tá? Eu sempre procuro descobrir qual é o perfil financeiro, tá? Do meu cliente, do casal, enfim. E a gente tem inúmeras formas de ir trabalhando este perfil ao longo do processo, né? Porque eu acho muito importante a gente saber descobrir qual que é o perfil para poder aplicar, né, as ferramentas adequadas para mudar isso ao longo do processo. Porque vai trazer uma segurança tanto para a pessoa como para o casal. Perfeito. Tá? E a gente pode mudar o perfil assim tranquilamente. Ok. E quando a gente pensa nessa questão do dinheiro, vão surgindo várias dúvidas que têm relação com como lidar, como fazer, porque as pessoas têm... Se jogar no Google agora, a pessoa tem acesso a como fazer essa administração, essa divisão, mas a gente sabe que existem casos e casos, que cada casamento é único, que cada família é única, e eu acredito que é muito importante também avaliar o contexto daquela relação. Nem tudo serve para todo mundo, concorda comigo? Concordo. Assim, ó, se tu realmente, que nem tu falou, se tu jogar na internet... Tem muitas formas lá, tem muito conteúdo, como os casais podem separar o dinheiro, como fazer, enfim. Agora, nem tudo que tá lá na internet cabe para aquele casal, tá? Então, eles precisam sentar, eles precisam alinhar e é muitas vezes até ter uma pessoa junto com eles para ajudar nessa caminhada, tu entende? Para eles poderem tomar o rumo correto. Perfeito. Sabrina, quando que o casal precisa começar a falar sobre dinheiro? Tem duas pessoas ali se conhecendo e começando uma fase de namoro ou um possível namoro. Que momento que o assunto dinheiro precisa ir para a mesa? Ainda no namoro. Justamente porque eles estão se conhecendo, então eles precisam saber como cada um lida com o dinheiro. Para quando eles chegarem lá no casamento, morar juntos, eles já conhecem um ao outro financeiramente. Então eu acho muito importante ainda lá no início, quando eles estão saindo, apaixonados, isso aí é difícil colocar o assunto dinheiro, mas tu consegue ir observando a pessoa, como é que ela age com o dinheiro. Ela te convida para sair, ela te oferece um jantar ou ela já quer dividir tudo, né? Então tem várias coisas que dá para ir observando, né, para conhecer melhor essa pessoa. Até porque o dinheiro, ele é muito importante. Nós estamos falando aqui que ele é um dos maiores motivos de divórcio. Ele tem causado inúmeros divórcios no Brasil. O ano passado ele foi o top 1 motivo. E não é só a falta, porque as pessoas acham que é só na falta. E não, tem pessoas que se separam por causa do dinheiro e que são milionárias. Isso. Porque elas têm divergências sobre a parte financeira. E Sabrina, quando nós pensamos que essas duas pessoas estão ali se conhecendo, então eu tenho aqui uma série de perguntas que vão nos ajudar a irmos entregando esse conteúdo. Mas para finalizarmos esse bloco, essa pessoa tá ali conhecendo, então vem o outro e oferece um jantar. E aí um ponto importante, não é que o homem tenha que pagar tudo no namoro, não. Mas
O que a mulher pode começar a avaliar nesse homem nessa fase de namoro? E o que o homem também pode avaliar na mulher? Porque nós não podemos falar só dos homens aqui. O homem tem que ser o provedor. Existe essa ideia, e eu, Rosângela, acredito muito nessa ideia do homem provedor. Mas o homem provedor não significa que o homem precisa pagar tudo. O homem precisa ser a segurança da casa. E ser a segurança da casa vai muito além desse homem ter o maior valor. Até porque hoje em dia existem muitas mulheres que ganham mais do que os homens. O problema é quando esse homem não tem esse instinto de proteção, esse instinto de provisão. Para que serve esse lugar de provedor? É justamente para o homem dar para a mulher a segurança para que ela consiga, querendo ter filhos, saber que ela não está sozinha nessa situação, não estará sozinha no casamento. E Sabrina, o que avaliar dos dois lados? Vamos dar um exemplo aqui bem prático, tá? Até a gente comentava antes. O homem convida a mulher para sair, certo? E ele pede um drink e 2 canudinhos. Tá, então, eita, tu já tem uma febre de como é que ele lida com as finanças, como é que vai ser o casamento. Justamente, não quer dizer que o homem precise pagar tudo. Mas nesse início, primeiro, segundo encontro... Um agradinho. É um agradinho. Justamente. E é um lugar também que o homem mostra pra mulher a intenção que ele tem. E para as mulheres também é importante uma outra coisa que é... Eu não acho que o homem tem que pagar tudo no primeiro encontro, no segundo encontro, porque a mulher gasta mais com ela. Pra mim não se trata disso, porque a mulher, ela deveria, e aí o deveria ele é muito complexo, né? Mas é uma escolha. Cuidar de si mesma por si, não pelo outro. Eu não vejo um sentido em uma mulher gastar um absurdo de dinheiro para ela estar impecável num primeiro encontro se depois ela não vai conseguir manter aquilo. Ela precisa ir pro primeiro encontro como ela é. Isso. Escolhendo, fazendo as melhores escolhas pro contexto dela, pra vida que ela tem. Porque, caso contrário, ela também vai ir para esse primeiro encontro como uma fraude. Assim como o homem também não precisa levar a mulher para um jantar chiquíssimo se não é a realidade de vida dele, se depois ele não vai dar conta disso. Você concorda, Sabrina? O que tu pode agregar sobre isso? Eu concordo perfeitamente contigo. Não quer dizer que um primeiro encontro precisa ser totalmente glamuroso. Dentro dos padrões do que o homem pode e do que a mulher também pode, tá? Nada impeça que eles vão a um primeiro encontro e que eles dividam. Tu me entende? Tranquilo, se os dois estiverem de acordo. Agora, tu consegue avaliar o que um pensa sobre o financeiro, como que o outro age com o dinheiro, com as finanças, já ali num primeiro encontro? Tu sabe que eu digo para as minhas clientes o seguinte: é de bom tom que a mulher se ofereça para pagar o encontro. É de bom tom que o homem não aceite, pelo menos no início. Mas depois acordos precisam ser feitos. Sim. Sabrina, já nós voltamos. É um minutinho, tem um intervalo rápido e a gente volta com mais conteúdo. Viva Farma. Com a gente você pode contar. Linha completa de medicamentos e suplementos. Perfumaria com importados da melhor qualidade. Maquiagens, skincare e aromatizador de ambientes. No centro de Nova Prata, em 3 endereços. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 23 horas. Domingo, das 7h30 às 22h30. Mila Acessórios conta com mais de 20 mil itens. Bijuteria, semijoias, bolsas, carteiras, maquiagens e variada linha de acessórios de cabelo. Casual chique é Mila Acessórios. Cuidado, beleza e aconchego. Um espaço que valoriza o que você tem de melhor. Grandes profissionais esperam por você. Além de contarmos com o hairstylist Giovanni Gamba. Transformação, autoestima, excelência. Casa Gamba. A loja Tecmania tem para oferecer a você uma grande variedade de produtos, desde toda a linha de celular e acessórios que facilitam seu uso, também computadores gamer e manutenção dos mesmos.
O atendimento é personalizado para ajudá-los na melhor escolha. Venham para a Tecmania conhecer o nosso espaço. Gin Sushi Bar e Delivery. Buffet livre por quilo, à la carte e delivery de terça a sábado. Qualidade e procedência nos produtos, com um ótimo preço. Além de contar com espaço Kids e um novo espaço para eventos. Gin Sushi Bar e Delivery, o melhor buffet de sushi da região. Venha conhecer o nosso novo cardápio, com a novidade Izakaya, comida de boteco japonesa. iTrend, há mais de 10 anos de atuação no litoral gaúcho. Equipe com corretores especializados, incluindo profissionais da Serra, focados em atender a região na aquisição de terrenos, casas, apartamentos ou seu projeto de construção no litoral. Parcerias estratégicas com as melhores construtoras. Conte com a iTrend para ser seu guia em direção à realização do seu sonho. iTrend. Voltamos, e eu sei que você provavelmente do outro lado já pegou aí várias ideias do que pensar, de como agir, de como mudar, mas tem muito conteúdo ainda e eu espero que contribua de verdade com a tua relação, para que seja uma sementinha plantada para um olhar diferente, para que você do outro lado, seja homem, seja mulher, não precise passar por uma crise no seu relacionamento ocasionada pela parte financeira, para entender a importância desse assunto. Sabrina, nós estávamos falando sobre como, desde o início, dá para avaliar a outra pessoa, seja homem, seja mulher. Sim. E também tem a questão dos homens também avaliarem o lugar que a mulher se coloca, no sentido de a mulher estar ali querendo só usufruir, mas ela não quer fazer movimentos. E eu penso que uma relação é construída na parceria. Então, os dois se movimentando para aquele relacionamento, os dois dispostos, e depois que a relação vai se fortalecendo, penso que é importante que os dois também contribuam com aquela relação. Então, eu já tive clientes, por exemplo, que levaram para a sessão para mim a seguinte situação. Ele pagou um jantar muito caro e eu me senti em dívida com ele. Então, muitas vezes a mulher acaba indo para a cama, mesmo sem tanta vontade, porque ela sente que precisa retribuir de alguma forma. Isso não é saudável. Então, é justamente sobre alinhar as expectativas e sobre saber que aquele homem está oferecendo um jantar porque ele quer te conhecer. Talvez ele tenha, provavelmente tenha outras intenções e tá ok ele ter essas intenções, mas você não precisa se sentir forçada a nada. E a importância de você também ter o dinheiro para você ir pro encontro, para caso de você ter que chamar um Uber de volta, você querer voltar antes para sua casa, ficar em segurança. Então, ter dinheiro na fase da conquista, na fase de conhecer pessoas também é importante. Para a mulher, isso também faz diferença. Com certeza, faz muita diferença. É que nem tu colocaste que a mulher precisa ir para esse primeiro encontro com uma carta na manga, não dependendo só do homem, tá? Se precisar dividir, não tem problema nenhum. Ela já está preparada, tá? Mas o que eles precisam observar? Se esse relacionamento está tomando um rumo diferente, eles precisam alinhar as expectativas deles em relação a um casamento, a morar juntos. Como é que eles vão lidar? Como é que eles vão fazer com as finanças deles? Né? A mulher ganha mais, o homem ganha mais. Como é que eles vão fazer essa distribuição? Então, eles precisam alinhar e precisam se conhecer desde o princípio. Tá? Exato. Não esperar morar junto ou casar para depois conversar sobre isso. É uma cilada, na verdade. Tem algumas perguntas aqui que mostram exatamente a cilada, que é só conversar sobre dinheiro depois do casamento ou depois de morar junto, porque a ideia é a mesma, tá? A partir do momento que tu foi morar com uma outra pessoa, não dá mais para tratar o relacionamento como se fosse só um test drive, né? Um namoradinho e uma namoradinha, isso não funciona. São responsabilidades de pessoas adultas. E ainda nessa fase, né, pra gente finalizar essa parte do conhecer o outro, é ir observando, né, Sabrina, o que o outro faz com esse dinheiro, como ele lida com o dinheiro, como que ele encara, quanto ele tem de responsabilidade com a parte financeira, e vale pros dois, porque é uma troca acontecendo. Então, a mulher
não precisa necessariamente fazer uma divisão o tempo todo com esse homem, porque ela, obviamente, tem custos, e nós entendemos esses custos como mulheres. Mas se a mulher estivesse sozinha, esses custos continuariam existindo, e ela teria saídas com as amigas, as viagens com as amigas, ela faria outros investimentos. Então, por que não investir na relação também? Então, eu penso que a parceria nessa fase, ela é muito importante de ser avaliada pelos dois. Tem mais algum outro ponto, Sabrina? Eu ia comentar que seria muito importante, tá, da pessoa avaliar não só o parceiro, tá, mas avaliar toda a família desse parceiro, como lida com o dinheiro. Tem impacto? Tem impacto, tá? Como os pais dele ou dela lidam, fazem com o seu dinheiro, impacta na vida da pessoa, tá? Ele vai trazer crenças sobre o dinheiro da família. Claro que é muito difícil de alguém fazer isso, tá? Assim como é que tu vai chegar para um pai, para uma mãe e tu vai perguntar como é que vocês lidam com o dinheiro aqui. Vocês têm dinheiro, tem economia? É muito difícil disso acontecer, mas tu pode observar não só o teu parceiro, como está lidando com o dinheiro, mas toda a família dele. E acredito que algumas informações tu tem só observando, fazendo algumas perguntas, até pra tua namorada, pro teu namorado, isso traz algumas informações. E crenças, pra quem não sabe, são as verdades absolutas que uma pessoa carrega. Então tem pessoas que dizem, dinheiro não traz felicidade, essa é uma crença. Tem pessoas que dizem que pessoas ricas são pessoas snobs, são pessoas gananciosas. Quais são as crenças de escassez mais frequentes, Sabrina? Eu não consigo, eu não posso, eu não tenho dinheiro suficiente, eu nunca vou ter dinheiro suficiente para realizar meus sonhos. Ok. Sabrina, aqui tem perguntas, tem muitas perguntas. Algumas mais leves, outras mais pesadas. Eu peguei essas perguntas das minhas caixinhas, escolhi algumas, tirei o nome para preservar a identidade das minhas seguidoras e vamos lá. Como deve ser a divisão das contas no namoro e no casamento? Muda, não muda? Fala um pouquinho pra gente. Então, namoro, né, como ele já diz, é um namoro, as pessoas estão se conhecendo, avaliando, não tem uma forma correta, tá? Eu não posso dizer tem que ser desta forma. Tem que ser o que fica bom para os dois, tá? Se eu disser, divide 50-50, depende muito da realidade do casal, tá? Então, tem várias formas de dividir, tanto no namoro como num casamento, mas que se adeque ao casal, tá? Depende da renda do casal, o que fica bom para eles. Sabe? Então, é um alinhamento que deve ser feito para o casal decidir. Vamos meio a meio, ok, 50-50, mas pode ser que a mulher ganhe menos ou o homem ganhe menos. Aí vai contribuir com o mesmo valor? Não é justo. E aí a gente já entra no ponto que o casal vai precisar conversar sobre quanto cada um ganha ainda no namoro. Com certeza. Quanto ganha e quanto gasta. Porque se a pessoa tá contribuindo com 50, mas ela tá num momento da vida dela muito delicado, pra ela é injusto também. Às vezes estudando, fazendo uma graduação. Se o outro não sabe todos os custos que existem na vida dessa pessoa, às vezes ela tá ali tentando manter uma aparência, uma postura de algo que vai gerar pra ela um prejuízo. Justamente. Então, eles precisam sentar e eles precisam alinhar. Não só alinhar as expectativas, alinhar o custo de vida de cada um, tá? Quanto eu ganho, qual que é o meu custo de vida? Quanto o meu parceiro ganha, qual que é o custo de vida dele? Um sonho, se o casal começa a alinhar isso no namoro, já conseguem ter uma ideia clara sobre o casamento. E quando chega na parte do casamento, como que fica essa divisão? Então, é da mesma forma que eles devem proceder. Alinha as receitas, alinha as despesas, tá? Homem ganha mais, ele vai contribuir com mais. Mulher ganha mais, contribui com mais. Como se fosse uma conta. Um fica responsável por 70, outro por 30, 60, 40, de acordo com a realidade daquele casal. Isso mesmo. Eu não posso falar
o correto, porque não existe uma fórmula correta de se fazer. É que nem eu disse, o que fica bom para o casal. Então, eles precisam conhecer a realidade financeira deles, tá? E cada um vai contribuir. É aquela mesma história. Conta conjunta ou não? Depende. Tem muitas pessoas que recebem o dinheiro e vai tudo para a mesma conta. Paga as despesas, tá? O que sobrou vai gastando. Só que para algumas pessoas não funciona, né? Porque a gente coloca todo o dinheiro junto, paga as despesas da casa, aí depois a mulher quer fazer cabelo, quer fazer unha, tem que ficar dando explicação, né? Então, para muitos casais isso não funciona também. Gera ali atritos. Vários, né? Isso aí. Então, tem que sentar, alinhar tanto as expectativas como a questão financeira mesmo, valores, tá? Para poder fazer a melhor divisão. Usar o melhor método, enfim, que se adequa ao casal. Sabrina, e quando a gente pensa nessa divisão também, tem uma coisa que é importante, né, de nós conversarmos. Se esse casal vai morar junto, se esse casal casa, e é a realidade de muitos brasileiros que vão para um relacionamento sem conversar sobre dinheiro, né? Essa conversa que a gente tá tendo aqui sobre conversar sobre dinheiro no namoro e alinhar as expectativas é parte da minoria das relações, não da maioria. A maioria vai para um relacionamento, às vezes não sabe nem quanto que o outro ganha, não sabe nem quanto que o outro deve, as coisas não são claras, a conversa não acontece, fica tudo no superficial. E aí nós estamos olhando para esse lugar do casamento. Uma coisa é quando tu ganha 2 mil. E aí tu faz todo um planejamento de vida em cima desses 2 mil. Agora, se tu ganha 2 e o teu parceiro ganha 3, já são 5 mil. Os planos também mudam, né, Sabrina? Essa é a importância do casal conversar sobre dinheiro. Porque às vezes, quando tu olha só pro teu, tu pensa assim, eu não vou conseguir fazer muita coisa com esse dinheiro. Então, tudo bem se eu gastar um monte lá na loja, tudo bem se eu comprar coisas mais supérfluas, que vão gerar um prazer momentâneo, mas que não estão alinhadas com o meu projeto de vida e com sonhos maiores. Agora, quando o casal tá ali alinhado sobre esse projeto de vida, sobre objetivos em comum, o olhar pro dinheiro também muda. Muda. E tão importante quanto saber o custo de vida e a renda de cada um é os sonhos e os objetivos também. Eles precisam alinhar isso também, tá? Então, assim, eu como só Sabrina, eu tenho os meus objetivos. Agora, eu como um casal, a gente tem os nossos objetivos e os nossos sonhos também. Tá? Então, parte do nosso financeiro, ele é destinado para os nossos sonhos em comum, né? Então, essa também é uma parte que o casal precisa alinhar. Lá no namoro, tá, gente? Isso não é alinhado depois do casamento. Por quê? Porque às vezes o outro senta contigo pra falar de objetivos, e pra mim esses objetivos têm muita relação com a parceria, que eu falei que é um pilar importantíssimo, e aí a gente entra na questão do apoio. Porque às vezes eu tô escolhendo alguém que, quando são os nossos objetivos em comum, tá tudo ok. Agora, quando são objetivos individuais, não existe a parceria, não existe o apoio, não existe essa coisa de jogar no mesmo time. E aí você ainda tá na fase de avaliar. O namoro, ele não é descartável, mas ele pode acabar por uma mensagem de texto, isso é real. O divórcio é diferente, o casamento é uma decisão. As pessoas, o que eu tenho visto muito é que as pessoas estão tratando o namoro como um pré-casamento. Isso é complicadíssimo, porque aí quando chega lá no casamento, muita falta de alinhamento, muitas coisas que não foram resolvidas e aquele casal entra para a estatística do divórcio em até 5 anos. Então, o que acaba acontecendo é alinhar os objetivos de vida, e óbvio, esses objetivos mudam, né, Sabrina? Eles não são os mesmos para sempre. As pessoas vão recalculando a rota, vão mudando e tudo mais. Só que esse apoio incondicional que precisa existir numa relação, ele começa desde o namoro. E o dinheiro é parte de tudo. A gente precisa do dinheiro para viver, a gente precisa do dinheiro para realizar sonhos, o dinheiro gera conforto. Então, o dinheiro gera poder de escolha. Essa é uma coisa que faz com que a vida fique diferente a partir do momento que o casal conversa sobre. É isso mesmo. Então, a gente volta de novo ao alinhamento, né? Não tem como não conversar. Não tem como não conversar sobre o dinheiro, sobre o financeiro,
né? Então, desde o namoro, que é a parte do conhecimento, eles devem sim abordar. E tem outra coisa também, se eles têm vergonha de falar sobre o dinheiro, por que não procurar ajuda? Né? Se eles dois não estão conseguindo, por que não procurar ajuda? Então, não é feio, eles podem sim ter alguém junto com eles, ajudando eles a alinhar tudo isso. Quando eles chegarem no casamento, já vai estar bem mais tranquilo. Perfeito. Sabe, uma coisa que eu costumo falar para as minhas clientes casadas é que nós precisamos sempre pensar nos papéis dentro de um relacionamento. Os papéis existem e são importantes. Eles são muito fundamentais para o bom funcionamento do relacionamento. Só que eles precisam ser conversados porque também as coisas mudam ao longo da vida. Às vezes o homem fica desempregado, a mulher fica desempregada, os dois, né, tomam decisões que impactam na vida financeira ou decidem ter filhos. Então, a cada momento da relação é necessário sentar, conversar, alinhar. Eu vejo na prática que as relações que o homem paga algumas contas que ele sente que ele gera a base da casa, ele se sente melhor. Então, por exemplo, às vezes tem casos que eu, conversando com o casal, eu vejo que a mulher fica responsável pela renda ali, pela parte variável, supermercado, investimentos da casa, sonhos. Cada um contribui com uma parte, isso se encaixa muito bem. Só que por isso que o casal tem que conversar, para que às vezes esse marido diga, olha, eu me sinto melhor pagando assim, e a mulher diga, eu me sinto melhor pagando assim. Não é uma verdade absoluta, nós temos aí inúmeros profissionais na internet dizendo tem que ser assim. E às vezes isso é meio opressor, é uma coisa que as pessoas sentem que se elas não estiverem seguindo aquilo, elas estão fora do lugar, né? Mas é muito sobre conversar e ver o que funciona de fato, né? Esse homem se sentindo importante nessa relação, essa mulher se sentindo importante na relação e cada um contribuindo de uma forma, porque é uma dúvida comum essa questão da divisão, mas ela precisa acontecer de uma forma justa, de uma forma que cada um contribua com uma parte e os dois sempre buscando crescer e melhorar. Sim, é que nem eu comentei que não tem a forma correta, né? Não tem, precisa ser desta forma. Não, é o que o casal acordar, é o que ficar bom para eles, né? Tem inúmeras fórmulas que a gente pode usar de percentuais, né, para cada casal, mas tem que ver conforme a renda de cada um e o que fica satisfatório. A mulher cuida de tal parte, o homem cuida de uma outra parte do financeiro, tá tudo bem. Mas desde que fique confortável para eles. Sabrina, tem uma coisa e é até polêmica. O que eu vejo que é bem importante. Eu, Rosângela, aqui olhando mais para a questão do relacionamento. De maneira geral, eu percebo que a mulher se sente injustiçada quando a relação é dividida 50-50. Eu costumo dizer que quando é 50-50 parecem dois colegas de apartamento, sabe? Aquela coisa dos centavos. Tem casal que faz conta de centavos, Sabrina. E a mulher, ela costuma dar mais atenção para casa, para os filhos. A mulher tem outras funções numa família. Eu penso que a mulher ela é a administradora do lar e não que essa mulher tem que fazer tudo, ela precisa de auxílio, mas é a mulher que repara os detalhes. Então, às vezes, o que acontece? O homem não valoriza tanto uma louça nova, ele não valoriza tanto uma água perfumada, uma cortina. A mulher sim. Então, muitas vezes, o que a mulher faz? Para ela não arrumar uma conversa difícil, ela vai lá e compra, faz investimentos na casa, investimento para os filhos, investimentos nela também, porque ela quer estar bonita para esse homem, para esse namorado, marido, enfim. Então, eu penso que também é importante o casal conversar sobre essas coisas que às vezes não aparecem tanto, porque o homem não vai chegar em casa, a maioria, e perceber uma louça nova. E às vezes aquela mulher fez aquele investimento, não falou, e isso faz ela sentir que ela tá pagando mais, ela tá investindo mais na relação. Então, é aquela lógica que eu tenho para praticamente tudo, que é combinado não sai caro, né? Porque a gente faz isso, Sabrina, você vê as mulheres falando desses investimentos fantasmas que ficam ali e que elas ainda cuidam da relação, movimentam o casamento, às vezes olham mais os filhos e ainda assim estão contribuindo 50-50. O que elas podem fazer, muitas vezes, é destinar um percentual
dessa renda em conjunto, tá? Para esse tipo de coisa. E se o parceiro não concorda? É o diálogo, né? Eu acho que eles precisam estar alinhados. É que nem a gente falou dos sonhos. Pode ser que para o meu parceiro um sonho que eu tenho não faz diferença. Ele não quer, ele não me apoia. Mas é o meu sonho, eu quero aquilo. Né? Eu penso que é uma forma é um diálogo, é um alinhamento. Perfeito. Precisa existir uma conversa. Isso já começa lá no namoro. Né? Já começa lá no namoro. Aí vamos para alguns assuntos mais polêmicos aqui. Eu vou fazer a pergunta e depois temos um breve intervalo, voltaremos com a resposta. Meu namorado fica direto na minha casa e não ajuda com conta alguma. Como falar, Sabrina? Temos 1 minutinho de intervalo e já voltaremos com a resposta. Ingetec Centro Automotivo. Deixe-nos cuidar do seu carro. Com nossa manutenção automotiva em câmbio automático especializado. Cuide do seu carro e o restante da manutenção deixe com a gente. Ingetec Centro Automotivo em Nova Prata. Ingetec Centro Automotivo. A Femini agora é Lua Cetim, uma marca que quer acompanhar as mulheres em todas as fases da lua, proporcionando momentos especiais e confortáveis. A Femini agora é Lua Cetim. Oraculis Experience, um espaço no centro de Nova Prata, com um universo de oportunidades e conexões que promove a união entre propósito e empreendedorismo. Em nossa sala de atendimento, oferecemos diversas terapias, estética corporal e facial. Sala de vivências com pequenos grupos que buscam autoconhecimento e compartilhamento de estudos, práticas e saberes. Para maior conveniência, oferecemos atendimento online. Junte-se a este universo vibrante, onde a busca pelo bem-estar físico e mental, o crescimento pessoal e o empreendedorismo se entrelaçam. Rejuvenescer com naturalidade é possível. Entender suas expectativas e combinar tratamentos é o segredo para envelhecer de forma elegante e saudável. Doutora Ana Cláudia Leal. Atendimentos em Nova Prata e Veranópolis. Atenção, senhores passageiros. Sua próxima viagem está aqui. Bem-vindo a Prata Vera Serviços de Viagens. Aqui você encontra roteiros personalizados para viajar com segurança e tranquilidade, pois nossa equipe vai cuidar de todos os detalhes para você. Se for viajar a trabalho, nós fazemos a gestão da sua viagem, com suporte profissional especializado, economia de tempo e valores especiais. Na Prata Vera Viagens, nós trabalhamos com as pessoas, com sonhos e, principalmente, com histórias. Venha viver a sua história com a gente. Voltamos e antes do intervalo fiz uma pergunta para Sabrina aqui bem polêmica. E aí, o que fazer nessa situação, Sabrina? Que o namorado fica na casa da namorada, não ajuda com nenhuma conta, muito provavelmente ele fica ali só desfrutando, chega na sexta, vai embora no domingo, aí tem jantar, tem café da manhã, não paga uma luz, não paga uma internet, não paga nada. Como falar e o que fazer nessa situação? Casa ou não casa, Sabrina? Olha, eu, Sabrina, vou falar como eu, Sabrina, não caso. Não casa? Não. Se já num namoro a pessoa age dessa forma, chega lá na tua casa e não contribui com nada, né? O que essa pessoa tá levando pra ti? O que ela está somando?
Então tem que pensar desta forma também. Eu vejo que muitas vezes só o amor não é tudo. Não, sempre. Ele, na verdade, nunca, né? O amor não é o suficiente. Não é o suficiente, isso aí. Então, se já num namoro ele não está somando, ele não está contribuindo contigo, imagina num casamento. Vale a pena conversar antes de dizer, olha, acha teu rumo? Eu penso que sim, vale a pena conversar, porque muitas vezes a pessoa não tem consciência do que ela tá fazendo. Nossa, mas Sabrina, que meio que essa pessoa cresceu, né? Porque a gente tem, eu fico imaginando, e é óbvio, né? Nós estamos trazendo aqui uma visão pessoal, né? Conselho não é terapia, vocês já sabem disso, né? Nós estamos trazendo uma visão pessoal e até profissional sobre como nós enxergamos esses pontos sem ter todas as informações. Mas eu vou na casa de uma amiga. Eu não consigo ir na casa de uma amiga uma vez, duas, três. Uma amiga, não tô falando nem de relacionamento sem eu contribuir com algo. Tu imagina tu num relacionamento aqui de maior tempo, um namoro, e a pessoa só chega e só quer receber. Isso tem muita relação, na minha visão, com o lugar que a pessoa se coloca. É uma pessoa tomadora. E muito provavelmente essa namorada é uma pessoa doadora. As pessoas que não têm noção dos seus padrões comportamentais e de relacionamento, elas vão se conectar na vida com pessoas que são o seu maior desafio, que é justamente aquilo que elas precisam aprender de alguma forma. Uma relação saudável acontece na troca. Eu tomo, mas eu também dou, né? Eu estou me doando e eu estou tomando em alguns momentos, né? Doação e tomar do outro. Se eu não estou consciente disso e eu não evoluo naquilo que é um desafio para mim, uma pessoa doadora vai se conectar com uma tomadora. E aí nós temos os golpes financeiros, que são cada vez mais frequentes. A questão é o lugar que esse homem se coloca. Então, vale a pena uma conversa, mas pra mim, Sabrina, já é até um indício de que esse homem não tem visão de proteção e provisão. Vale conversar, tá certíssima. Mas é ir avaliando se vai acontecer uma mudança real, né? Justamente, vale sim conversar, porque, que nem eu comentei, muitas vezes essa pessoa está num lugar confortável, tá bom pra ela dessa forma. Então, pra ela tá tudo certo. Então, vale abordar o assunto, claro, de uma forma tranquila. Leve. Abordar o assunto dinheiro, né? Porque caso não dê certo o relacionamento entre eles, muito provável que ele vá agir dessa forma em outro também. Perfeito. Desempregada, namorado que morava comigo, indo embora, com uma casa e filhos para cuidar. Não sei o que fazer da vida, não tenho rede de apoio. Que pergunta difícil, Sabrina, porque essa é a realidade de muitas mulheres. Tem até uma outra pergunta aqui muito parecida, que é sobre uma mulher que quer sair de um casamento, mas não tem condições financeiras para isso. O que tu pode contribuir? Então, muitas mulheres ficam em relacionamentos justamente por causa do financeiro, tá? Porque elas não conseguem o sustento sem o parceiro, tá? Eu penso que isso não pode acontecer. A mulher precisa ter uma fonte de renda para ela, ou até mesmo ao decorrer da vida dela, ela ir guardando um pouco de dinheiro para quando chegar em momentos assim. Porque isso pode acontecer, ninguém tá livre, né? O que não pode é tu ficar num relacionamento infeliz porque tu não tem dinheiro para se sustentar. E óbvio que num divórcio a pessoa não deixa de ter responsabilidades, né? O homem não vai deixar de ter responsabilidades, ainda mais na existência de filhos. Mas é porque o dinheiro, ele gera poder de escolha. Quem tem dinheiro pode escolher a saúde, pode escolher o conforto, pode escolher o que come, pode escolher muita coisa. E o que é muito importante, Sabrina, que eu vejo nessa questão da independência? Nós temos dois extremos aqui. Nós temos as mulheres que não querem depender de homem para nada. Isso é muito complicado, porque a mulher entra no relacionamento num lugar que ela faz questão de mostrar pro outro que ela não precisa dele para nada. E isso faz o relacionamento ficar completamente descartável e instável. E o outro lugar é essa mulher que acha que o homem tem que pagar tudo.
E que também é muito ruim, porque isso faz muitas vezes com que o homem adote um lugar de pai nessa relação e ele comece a controlar essa mulher de uma forma que não será saudável para um relacionamento que nós estamos imaginando entre dois adultos. Todo extremo é perigoso. Eu vejo muita coisa na internet, ainda mais se falando sobre feminino e masculino, que é um assunto que inclusive eu falo há alguns anos, mas eu percebo muitas vezes, e até estava falando outro dia para uma cliente minha, que é uma coisa que as pessoas não param para avaliar. Eu vi uma determinada profissional, recebi um vídeo, em que ela fala que a mulher precisa receber o dinheiro do marido. Ela precisa fazer com que esse marido tenha ambição para trazer o dinheiro para casa. Até aqui tudo bem, porque a mulher tem muito esse poder de incentivar o homem a querer ganhar mais. E como que a mulher faz isso? Levando sonhos para a mesa. A mulher tem muito mais esse poder criativo de sonhar. Então, a mulher é quem abre, às vezes, essa porta de, olha, nós podemos ter um carro melhor, uma casa melhor, e isso gera ambição. Quanto menos a pessoa precisa ganhar, menos ela corre atrás. Mas a tal profissional falava sobre isso, e eu fui concordando, olha que bom, legal. Só que ela chega numa parte que ela diz que a mulher não precisa fazer dinheiro. E ela é uma profissional que vende um curso para ensinar as mulheres como elas devem se comportar no relacionamento. Então, ela é uma mulher que ganha dinheiro. Ela é uma mulher que faz lançamentos. É uma mulher que provavelmente trabalha horas por dia para entregar esse curso para suas alunas. Isso é incongruente. É muito incongruente. Uma pessoa dizendo que a mulher não precisa fazer dinheiro para levar para a relação, mas ela própria está fazendo isso. Então, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E nós precisamos tomar cuidado com esse extremo, até porque as informações que estão na internet hoje, muitas vezes são, às vezes, informações que chegam até pessoas que não têm conhecimento, não param para pensar sobre o assunto e vão comprando essas verdades como absolutas também, e isso pode impactar até negativamente na relação. O que tu pensa disso, Sabrina? Eu penso que a mulher precisa trabalhar, sim. E se for o caso de filhos? Acordo daí, nesse caso? Pode ser feito um acordo, mas a mulher não pode ficar sem uma renda. Eu vejo dessa forma, porque ela vai ficar submissa ao marido. Ela pode sim levar os sonhos, ela é mais sonhadora, ela enxerga muitas vezes além, ela faz com que o marido traga mais recursos para casa, pode ser. Mas como é que ela vai ficar em casa se submetendo ao marido? Depois, se esse relacionamento não der certo, ela vai sair dele como? Sem uma base financeira. Eu penso que é sim importante a mulher buscar, a mulher fazer também, somar com o homem. E às vezes não é nem pelo volume, às vezes o homem tá produzindo o suficiente pelos dois. E aí, nesse caso, é sobre a realização da mulher também, dessa realização profissional. Isso. Ah, Rosângela, mas não quero. Sabrina, não quero. Quero ficar em casa, quero cuidar dos filhos, tá tudo bem. Desde que exista um acordo. Nesse caso, Sabrina, o que eu deixo muito claro para os casais que eu atendo? Que eu já atendi vários casais em crise, num primeiro momento funcionou o acordo, depois deixou de funcionar, né? Então, quando que vira um problema? Quando essa mulher precisa prestar contas de R$50 que ela gastou, de R$20. Em casos assim, de maneira geral, o que funciona para os meus casais? Estipular um valor que será depositado na conta dessa mulher para que ela consiga manter a reserva de emergência dela pessoal, isso não é do relacionamento, e para que ela cubra os custos dela. Agora, a pergunta é, vai funcionar ou não? Aí nós vamos depender do funcionamento desse relacionamento, dos acordos, da parceria. Então, para alguns casais funciona muito bem, mas para outros não funciona. E aí a importância de sentar e conversar. Eu, Rosângela, aí trazendo uma visão pessoal, profissional minha. Eu preciso trabalhar e ter o meu dinheiro. Para mim é muito importante eu saber que eu posso fazer as minhas escolhas e que eu não preciso ficar num lugar que é desconfortável para mim. Para mim isso é importante. Eu não pretendo me separar, eu não pretendo ir embora da minha relação, mas eu penso o seguinte, o relacionamento vai acabar em algum momento. Todo relacionamento acaba. Acaba porque houve um divórcio, acaba porque um dos dois morreu. E a partir do momento que tu não pensa que esse relacionamento vai acabar, tu conta sempre com o outro ali. E isso é perigoso, até mesmo pro indivíduo, pra autoestima desse indivíduo, pra autoconfiança. Então é sobre o bom senso, é sobre o equilíbrio, sobre o quanto os dois ficam confortáveis com a situação. Porque, caso contrário, o relacionamento vai ficando pesado e disfuncional também.
Pode ser que funcione, né, para alguns casais, mas eu vejo que tem que ser um relacionamento muito maduro, do homem pagar, dar um valor para a mulher para cobrir as despesas dela. Eu penso que eles precisam estar assim, ó, bem alinhados desde lá do início, senão poderá funcionar por um período. Isso aí, eu vejo funcionando por um período. Os primeiros meses ali, criança pequena, até funciona. E depois é quando os casais chegam até mim, justamente quando deixou de funcionar. Porque o homem também precisa admirar a mulher. O homem precisa admirar a mulher. Ah, Rosângela, mas então a mulher que não produz dinheiro, ela não tem valor. Não é isso. Não é isso. A questão é que geralmente a mulher não fica bem resolvida com ela quando ela não tá produzindo dinheiro a partir de um determinado período. Aqui eu tô colocando 1 ano parada, 2 anos. Essa mulher também começa a se questionar sobre o seu valor, sobre quanto ela tá produzindo, sobre quanto ela tá se realizando. Então, essa realização é parte da vida também. E pode funcionar por um período, mas parou de funcionar, é necessário que o casal olhe para isso, porque começará a gerar ruídos na relação. Sabrina, tem pergunta aqui, mais outra polêmica. Namorado não passa segurança com relação como ele lida com o dinheiro. Conversei e nada de mudar. O que fazer nesse caso? Voltamos para aquela situação do caso ou não caso. Ou procura ajuda. Ah, tem né? isso, procura ajuda. Procura ajuda. Muitas vezes, para ele tá tudo certo. Né? Ele tá lidando da melhor forma possível com o dinheiro dele. Para ela, tá desconfortável. Então, por que não procurar ajuda? E ela, dentro do conhecimento dela, tá tentando com que ele mude. Não tá sendo suficiente, então procura uma ajuda diferente. Mas se não mudar, Sabrina, vamos pensar que esse casal já conversou. Ele não quer ajuda, porque às vezes a pessoa não quer ajuda, tá? Sim. Vale a pena você casar com uma pessoa que não tá disposta... A gente entra num ponto, que é... A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer resolver. Vale a pena casar nesse caso? Não, porque eles vão se atritar logo ali na frente. E como é que a relação vai funcionar, gente? Né? A relação precisa de dinheiro, os boletos precisam ser pagos. Então, minha visão, tá? Também aqui, não casa. Conversou, alinhou, sugeriu buscar ajuda. Você leva as possibilidades pra mesa. A pessoa não quer crescer. A pessoa não quer responsabilidades, ela não quer olhar pra parte difícil da vida. Imagina quando chegarem os filhos, quando chegarem as crises, os problemas sérios. Foge que é cilada, tá? Foge que é cilada, mas tente conversar. Eu acredito que a relação sempre precisa desse olhar, dessa tentativa, mas não funcionando, aí é sobre tomar uma decisão. Eu concordo com isso. Muitas vezes a pessoa não quer ajuda. Tu já tentou de todas as formas, não deu certo. Foge porque não vai mudar. Não chega muito longe. Temos muitos embates por causa das contas da casa. Uma vez ele disse que não acha justo dividir por 2 porque eu tenho um filho, que eu deveria então dividir por 3. Eu vou começar a responder essa aqui. Essa pergunta, assim como outras perguntas que eu vi, me trazem um ponto que é importante. As pessoas vão morar juntas, sem conversar, sem alinhar. Eu não acredito que esse homem ficou assim aqui, depois que foram morar juntos. Esse filho, ele é parte dessa família e dessa conversa. Não importa se o filho é dele, se o filho é dela. E a partir do momento que a pessoa quer um relacionamento, mas ela não entende que é o relacionamento, né? Depois que você tem um filho, você não vai mais sozinha para uma relação. E não conversam, não fazem acordos e não fazem combinados, essa mulher provavelmente está se sentindo muito injustiçada na relação, e ele também, porque ele tem a visão dele. Só que é um momento que eles estão conversando, que eles já estão compartilhando a vida. Esse homem não se tornou assim aqui. Eles não conversaram. Para mim, Sabrina, o que essa pergunta diz? Esse casal não conversou e não fez acordos quando eles foram morar juntos. Eles não falaram sobre aquilo que era inegociável para cada um. Justamente, ela tem, né, um filho, uma filha que seja, ele já sabia disso, né? Então eu vejo que eles precisavam alinhar. Não, a gente vai morar junto, eu vou levar o meu filho também, né? Então isso que nem tu comentou é inegociável para ela, né? Meu filho, ele vem junto comigo.
né? Então, o marido, ele precisa aceitar, ele precisa entender a situação dela. E não vejo o porquê dividir em 3. Qual que é o propósito do casamento nesse caso? Porque o casamento seria para facilitar a vida da pessoa, tá? Se tu vai passar por uma situação, mas o filho não é meu, mas tu tá dizendo sim para essa mulher, tu está dizendo sim para essa criança. Talvez tenha uma questão de pensão, nós não temos todas as informações aqui, mas qual que é a ideia? Se tu não tá disposto ou disposta a dizer sim para tudo que inclui a outra pessoa, você precisa reavaliar. E aqui também vale para aquela mulher que tá namorando com um homem e pretende casar com esse homem, e ele tem filhos, e a cada 15 dias essas crianças vão vir para casa, e então a cada 15 dias os custos serão outros. Isso. E se a mulher não tá disposta, mas eu não quero, mas se nós formos fazer uma viagem, não somos mais nós 2 apenas, são 3 ou são 4, a mulher também precisa avaliar. Gente, isso vale pros 2 lados. Quando tu diz sim pra uma pessoa, tu diz sim pra tudo que vem com essa pessoa. E tu precisa saber se tu quer ou não. Caso contrário, a vida será um inferno. É bem isso mesmo. Não adianta depois, lá no casamento, não, agora tem que dividir por 3. Não funciona dessa forma. Eu vejo que a divisão tem que continuar da mesma forma, o alinhamento entre o casal. E ele precisa aceitar que ela tem essa criança junto. Assim como do outro lado funciona da mesma forma. Essa aqui, gente, é aquela pergunta que é de se pensar. Como lidar com a irresponsabilidade financeira do parceiro? Gastou todas as nossas economias com passarinho, sem ideia do retorno do dinheiro de volta. Sabrina, o que fazer numa situação dessas? Aqui se aplica tudo que nós conversamos até agora, né? Não conversaram, não alinharam, não estão caminhando na mesma direção. Gente, nós estamos falando sobre dinheiro, mas não sei se vocês perceberam que vai muito além do dinheiro. É sobre parceria, sobre troca, sobre confiança. Aqui não se aplica nada disso. Não. Ali foi uma infidelidade financeira, né? Porque ele gastou as economias do casal para comprar um supérfluo, né? Então, eles estão totalmente desalinhados, né? Eu vejo que ali, onde estão os sonhos deles? As economias elas estavam ali simplesmente como uma reserva, ou eles iriam realizar alguma coisa para o casal, né? Então, eles não estão alinhados. Estão pensando e caminhando ali para rumos diferentes. E acredito que até antes de falar sobre o dinheiro, porque o dinheiro é o problema, até uma traição, infidelidade, é como se fosse um caso extraconjugal. Antes de falar do caso extraconjugal, você tem que falar sobre o que levou àquilo. O que não está sendo resolvido na relação. E nesse caso, tem relação com os alinhamentos desse relacionamento, os acordos. Provavelmente essa relação não tem uma base sólida. Porque para uma pessoa tomar essa decisão pensando apenas em si, no seu desejo, esse casal não está caminhando na mesma direção. Sabrina, muito obrigada. Nós poderíamos ficar aqui falando manhã afora, noite afora, porque é um assunto muito importante. Mas eu acredito que a gente conseguiu levar para as pessoas do outro lado uma ideia que se resume em: falem sobre dinheiro. Não tem como resolver sem falar, não escondam informações, joguem limpo, porque a traição financeira, ela é muito séria, muito grave, inclusive, e faz com que algumas relações não tenham mais nenhuma confiança e um perca a credibilidade com o outro. Para concluir, para finalizar, quais são tuas palavras, Sabrina, e como que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais? Então, elas podem me encontrar como Sabrina Finanças, tá? @sabrina.financas. Estou lá no Instagram. Sempre trago, assim, bastante conteúdos, tá? Eu faço atendimento para casais também. Não precisa ter medo, tá? Eu sempre falo, assim, eu sempre dou os parabéns para as pessoas que chegam até mim pedindo ajuda. Eu acho que isso é muito bacana, tá? Porque a gente sabe que falar sobre dinheiro é um tabu, principalmente para os casais. Mas tem inúmeras formas da gente fazer isso, que ele seja leve, que seja uma forma descomplicada de fazer esses ajustes para os casais não chegarem aí num divórcio, né? Que não é o que a gente quer.
Para resumir, mensagem final para quem tá em casa. Falem sobre dinheiro, tá? Tenham um diálogo, se alinhem as expectativas, tá? Que eu acho muito bacana quando os casais, eles sentam, eles conversam sobre dinheiro, eles têm sonhos juntos e quando um apoia o outro, tá? Então, tem formas da gente fazer isso que se torne leve, que se torne descomplicada. Que conversa mais importante que nós tivemos hoje com a Sabrina, um assunto que realmente se faz necessário quando nós pensamos no quanto as finanças impactam na vida das pessoas. Eu espero que tenha contribuído com você do outro lado e vejo você no próximo episódio.